Lula resolveu reduzir o imposto que ele mesmo criou para tentar diminuir a forte rejeição do eleitor brasileiro. A taxa das blusinhas virou um dos maiores símbolos de revolta popular contra o aumento de impostos. Lula deve achar que o brasileiro é muito idiota mesmo para cair nessa conversa. Será que o povo esqueceu quem criou essa taxação em primeiro lugar? Esta é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Bibi Leite Quente, escrito por Charlie Dalton, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Depois de quase 2 anos defendendo a taxa das blusinhas, Lula agora decidiu acabar com o imposto, justamente às vésperas da eleição. Que coincidência, não é mesmo? O problema é que foi o próprio governo Lula quem criou a cobrança. Atacou quem criticava a medida e, por fim, ajudou a transformar o tema num dos maiores símbolos da revolta popular contra o aumento de impostos no Brasil. Recentemente, no dia 12 de maio de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma medida provisória zerando o imposto federal sobre compras internacionais de até $50, a famosa taxa das blusinhas. A medida entra em vigor imediatamente após sua publicação no Diário Oficial da União, portanto já está valendo, e representa uma mudança brusca na postura do governo federal em relação às importações de pequeno valor realizadas pela internet. Agora, o governo tenta apresentar a decisão como uma medida de defesa do consumidor popular. Ministros passam a dizer que o imposto pesava sobre a classe mais pobre e prejudicava os consumidores de baixa renda que utilizam plataformas como Shein, Shopee, AliExpress e Amazon Internacional para comprar roupas, acessórios, eletrônicos e pequenos produtos mais baratos. Ué, mas a taxa não era só para as empresas? Como assim a taxa prejudica os pobres? Ou o governo mentiu antes ou mentiu agora, mas de qualquer forma ele mentiu. Na época em que Lula criou a taxa, ele e seu governo a defenderam com força. Repetiram durante meses que a medida era necessária e tentaram vender a narrativa de que tudo aquilo era uma questão de justiça tributária e proteção da indústria nacional. Agora, poucos meses antes da eleição, querem agir como se nada tivesse acontecido. Será que sofrem da amnésia ou acham que nós sofremos? Mas caso Lula esteja demente, vamos refrescar a memória. A famigerada taxa das blusinhas começou a ganhar força em 2023, sendo oficialmente consolidada em 2024, inicialmente dentro do programa Remessa Conforme, criado pelo Ministério da Fazenda. Na época, o governo alegava que plataformas estrangeiras estariam se aproveitando de brechas tributárias para vender produtos sem pagar impostos adequados no Brasil. Que absurdo! Comprar produtos sem pagar o arrego do Estado. Vale destacar, contudo, que antes do governo do Zé Pilantra endurecer as regras, compras internacionais de até $50 frequentemente passavam sem tributação efetiva para boa parte dos consumidores. Havia fiscalização limitada, isenções na prática e um fluxo muito maior de produtos entrando no país, sem cobranças adicionais. Foi então que o Remessa Conforme acabou com isso. O programa obrigou plataformas internacionais a aderirem ao sistema brasileiro de arrecadação antecipada, ou seja, os impostos passam a ser cobrados diretamente no momento da compra. O comprador já via o valor inflado imediatamente, antes mesmo do produto sair da China para o Brasil. Para piorar, o governo também começou a cobrar o ICMS sobre as compras. Muita gente acredita que a taxa das blusinhas foi apenas um imposto federal de 20%, mas na realidade é bem pior. Como consumidor, passou a pagar também o ICMS, normalmente em torno de 17%, além de outras cobranças embutidas no processo de importação. O aumento final no preço podia facilmente ultrapassar os 40%. Ou seja, Lula não apenas criou a taxação federal, o governo também ajudou a estruturar um sistema de cobrança muito mais eficiente e pesado através do Remessa Conforme. E esse sistema continua existindo até hoje, mesmo com Lula dizendo que acabou com a taxa das blusinhas. A medida provisória recém-anunciada não extingue o Remessa Conforme, nem elimina a cobrança de ICMS. O que ela faz é zerar, apenas temporariamente, uma parte do imposto federal cobrado sobre compras abaixo de $50. Na prática, o consumidor continuará pagando mais caro do que já pagava antes de toda essa intervenção estatal começar. Ou seja, a taxa não acabou, apenas diminuiu um pouco. Qualquer um pode verificar isso diretamente nos aplicativos. O valor final das compras caiu em relação ao auge da taxação,
mas não voltou ao patamar antigo. Ainda existem acréscimos relevantes no valor das compras. Outra malandragem dessa história é a mentira de que o objetivo era combater fraudes, subfaturamento e concorrência desleal contra as empresas brasileiras. O que aconteceu na prática foi extremamente simples. Comprar no exterior ficou muito mais caro para o brasileiro comum. Isso não criou novos empregos nem melhorou a vida de nenhum consumidor. Apenas ajudou o governo e as empresas aliadas que compram o exato mesmo produto do exterior para revender nas lojas brasileiras. Produtos baratos que antes chegavam custando R$50 passaram facilmente para R$80, R$100 ou mais após impostos, ICMS, taxas e custos adicionais. Em alguns casos, o preço final praticamente dobrava. Isso atingiu justamente o público mais jovem e de renda média ou baixa, que utilizava essas plataformas para conseguir acesso a produtos com valores mais acessíveis do que os praticados no varejo nacional. E aqui está um dos pontos mais importantes de toda essa história. A revolta popular surgiu porque as pessoas sentiram imediatamente no bolso o impacto da medida. Não era mais uma discussão abstrata sobre política econômica, um imposto escondido em algum setor distante da economia. Era algo imediatamente visível. O jovem fazia uma compra simples num aplicativo e percebia que, do dia para a noite, o produto estava muito mais caro por causa do governo. Isso transformou a taxa das blusinhas num desastre político gigantesco. Memes explodiram nas redes sociais. Quem não lembra do famoso vídeo da Janja dizendo que era tudo fake news, que quem iria pagar o imposto era a empresa e não o consumidor? Em resposta, vídeos viralizaram no TikTok, Instagram, YouTube e X. Influenciadores começaram a atacar o governo diariamente. Até pessoas sem grande envolvimento político passaram a reclamar abertamente da medida. E talvez o mais importante, a taxação atingiu justamente uma faixa da população que Lula precisava manter próxima. Nas eleições anteriores, a campanha para que o jovem tirasse o título de eleitor e votasse foi pesada. Agora, nem um pio. Durante muitos anos, a esquerda brasileira conseguiu manter certa popularidade entre jovens de classe média e classe alta conectados à internet. Mas a taxa das blusinhas acabou mostrando para quem ainda não sabia que o governo só quer mesmo é aumentar imposto, encarecer o seu custo de vida e ajudar os seus amigos a ficarem mais ricos. Parece que o preço do amor foi caro demais. A situação só piorou quando o governo tentou inicialmente negar a responsabilidade pela medida. Durante meses, políticos governistas tentaram jogar a culpa no Congresso, nos estados, nos varejistas ou até mesmo em governos anteriores. Mas na era da internet, com prints e vídeos para provar tudo, a população rapidamente percebeu que a taxação era defendida ativamente pela equipe econômica de Lula. Fernando Haddad virou um dos principais rostos da medida, tendo até recebido o apelido carinhoso e merecido de Taxade. Parlamentares da base governista passaram meses justificando a cobrança em entrevistas e redes sociais. O discurso era sempre parecido: proteger empregos brasileiros, combater privilégios fiscais e fortalecer a indústria nacional. Porém, esse argumento começou a desmoronar rapidamente. Isso porque boa parte do varejo brasileiro sequer produz os produtos vendidos. Muitos lojistas simplesmente importam mercadorias chinesas em grande escala e revendem aqui dentro, com margens de lucro elevadas. O brasileiro percebeu que estava pagando muito mais caro exatamente pelo mesmo produto que poderia comprar diretamente da China. Quando o governo cria tarifas de importação, ele não cria riqueza, apenas força a população a pagar mais caro. O brasileiro perde poder de compra para sustentar empresas menos competitivas, protegidas pelo Estado. E o mais absurdo é que o próprio governo Lula frequentemente se vende como anti-elite e anticapitalista, enquanto atua justamente em defesa de grandes grupos varejistas nacionais, pesando no bolso dos consumidores comuns que só estão tentando economizar dinheiro. A reação negativa foi tão grande que a taxa das blusinhas rapidamente se tornou um dos assuntos econômicos mais impopulares do governo Lula. Segundo a pesquisa Atlas Intel, divulgada em março de 2026, 62% dos brasileiros consideravam a taxa o maior erro do governo. O dado foi politicamente devastador, escancarando que o tema havia ultrapassado bolhas ideológicas e atingido diretamente a opinião pública em relação ao governo. Poucas medidas econômicas conseguiram gerar tanta rejeição tão rapidamente. Outro ponto fundamental é que a decisão foi feita através de medida provisória. Como o nome diz, isso significa que a mudança possui caráter temporário, coincidentemente, mais ou menos até o fim das eleições.
Depois, a MP precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para se tornar lei ordinária e continuar valendo de forma permanente. Caso contrário, ela perde a validade. E mesmo que seja aprovada, nada impede que, futuramente, o governo volte a aumentar as taxas novamente. Afinal, se já mudou de ideia uma vez, por que não poderia fazer isso de novo? E com tudo isso, ficam no ar algumas perguntas. Se a medida era tão ruim para os pobres, por que foi criada? E se agora zerar o imposto é algo positivo, por que passaram quase 2 anos defendendo a cobrança? As respostas, se pensar bem, até que são bastante óbvias. O governo acreditou que conseguiria aumentar a arrecadação sem grandes custos políticos. O que Lula não esperava era que a informação descentralizada e distribuída iria destruir completamente sua narrativa. Lula é um homem analógico em um mundo digital. Sua mente ainda vive em um Brasil onde bastava passar a narrativa e o Pix para a mídia, que do outro lado, a mentira saía como verdade. Mas o mundo mudou e Lula ficou para trás. A taxa das blusinhas talvez tenha sido uma das primeiras grandes pautas econômicas recentes a mobilizar os jovens brasileiros, de maneira espontânea e massiva, contra o governo. Não porque alguém explicou teorias econômicas complexas, mas porque as pessoas perceberam concretamente uma piora no próprio padrão de vida. E com isso, o governo passou a ser associado diretamente à ideia de que tudo estava ficando mais caro. Faz o L. Enquanto isso, entidades da indústria e do varejo continuam pressionando pela volta da taxação. A Confederação Nacional da Indústria, associações do setor têxtil e representantes do varejo já começaram a atacar publicamente a decisão do governo de zerar o imposto. Os argumentos continuam os mesmos da última vez: defesa do emprego nacional, proteção da indústria brasileira e combate à concorrência estrangeira. Bem, pelo menos eles continuam coerentes. Mas existe uma pergunta extremamente importante que raramente aparece nesse debate. Se um setor econômico inteiro depende que o governo impeça consumidores de comprar mais barato no exterior para sobreviver, até que ponto esse setor é realmente benéfico ou necessário? Protecionismo não fortalece economias no longo prazo, apenas cria mercados artificialmente protegidos, preços mais altos e menor competitividade. O Brasil já está há décadas utilizando exatamente esse modelo. O resultado é uma economia fechada, produtos caros, baixa produtividade e consumidores pagando muito mais por bens de qualidade inferior. Brasileiros pagam valores absurdos em roupas, eletrônicos, carros e tecnologia porque o governo dificulta a concorrência internacional e também a nacional. Agora, a internet começou a quebrar parte dessa lógica. Plataformas permitem que consumidores driblem os atravessadores nacionais. Pela primeira vez, milhões de brasileiros conseguem comprar diretamente da fonte global. E isso, naturalmente, ameaçou setores acostumados há décadas com a proteção estatal. Mesmo que agora, diante da proximidade das eleições e da explosão de rejeição popular, o governo tente recuar parcialmente, o estrago já está feito, a confiança já foi abalada. Ou será que o eleitor também vai sofrer de amnésia? A realidade escancarada é que o Estado não vê o cidadão como alguém a ser protegido e beneficiado, mas sim como fonte de arrecadação e controle econômico. Quando o governo precisa escolher entre proteger o poder de compra da população ou proteger grupos empresariais politicamente influentes, sempre vai escolher a segunda opção. A questão é saber quantas pessoas realmente esqueceram disso. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!